Começa agora o Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric. Já estamos entrando no segundo quartil do ano e a Mitsubishi Electric anunciou os resultados dos últimos 12 meses, demonstrando recuperação e crescimento no pós-pandemia. Neste Mabcast, vamos fazer um balanço de 2022 e, claro, apontar as perspectivas para este ano de 2023, com destaque para o mercado nacional. Não descolhe o ouvido! Bem-vindo a mais uma edição do Mabcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Eu sou a Mafelo Visoto e tenho o prazer de receber hoje, presencialmente aqui em nosso estúdio, o Fabiano Lourenço, que é presidente da companhia. Tudo bem, Fabiano? Obrigada aí por dedicar um tempo para conversar com a gente. Obrigado, Mafê. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. É minha segunda participação no Mabcast. Sempre um prazer trazer aí algumas informações, algumas coisas que o público, os nossos clientes, parceiros e até nossos funcionários gostariam de saber. Com certeza, e falar de resultados, é sempre importante. Bom, antes da gente trazer as particularidades em solo brasileiro, eu queria que você contasse pra gente sobre o desempenho da Mitsubishi Electric globalmente no ano de 2022, Fabiano. Bom, a Mitsubishi Electric Brasil, ela pertence a uma multinacional japonesa chamada Mitsubishi Electric Corporation, e ela globalmente ela não segue o mesmo ano fiscal da Mitsubishi Electric Brasil, Então, lá fora, o ano fiscal é abril e março, e aqui no Brasil, a Mitsubishi Electric Brasil, ela fecha em dezembro. Então, a gente tem um ano fiscal janeiro-dezembro. Isso acontece em muitas companhias que seguem globalmente os seus padrões das matrizes, mas aqui no Brasil a gente manteve aí o ano fiscal janeiro-dezembro, até porque o brasileiro está acostumado com esse ano fechando em dezembro. Então, em termos de resultado global, a gente não pode ainda divulgar porque acabou de fechar março. A gente vai provavelmente durante abril aí esperar os resultados serem apurados, auditados, e provavelmente entre abril e maio globalmente a gente deve ter o resultado. Porque você sabe que a companhia foi muito bem. Com relação aqui no Brasil, a gente fechou o ano aí em dezembro, como eu falei, e a gente pode adiantar aí que o ano realmente foi fantástico. A Mitsubishi Electric do Brasil encerrou aí o ano de 2022 com um faturamento líquido de 29% maior do que o de 21, que já havia apresentado um aumento de 45% com relação a 2020. Ou seja, a gente teve um ano de recorde de vendas, de faturamento, e os resultados realmente foram extremamente animadores, como vem regularmente aí acontecendo nos últimos 7 anos, com crescimentos bem grandes e agressivos, inclusive no ano de pandemia. Isso já era esperado, então? Olha, é esperado sim, porque o plano, a gente tem um plano de médio e longo prazo. Esse plano, ele sempre contempla aumentos sucessivos, então a gente esperava dos últimos 7 anos crescer nesses últimos 7 anos, mas realmente os resultados vêm sempre superando o planejamento. Então, esperado sim, mas tem sido melhor do que a gente imaginava. Se não tivesse havido a pandemia, então esses números seriam mais impressionantes ainda. Eu acho que sim, eu acho que a pandemia ali em 2020 a gente teve um período, principalmente os primeiros 6 meses, difícil, E aí eu queria até contar aí um pouquinho dessa história de 2020, porque seria uma parte interessante saindo aí do mundo somente corporativo de resultados, Então, essa história é verídica, eu vou contar o que realmente aconteceu ali no começo de 2020, Normalmente a gente vai ao Japão com um grupo de pessoas para fazer reunião, é um país muito longe, então a gente acaba viajando com um grupo de pessoas para matar todas as reuniões aí no mesmo período, e a gente encerrou ali em janeiro para fevereiro a discussão dos budgets, os budgets tinham sido aprovados, E a gente estava aí voltando em fevereiro de 2020 aí com esse budget aprovado e pronto aí para começar o ano, porque o nosso ano é janeiro, dezembro, Só que a pandemia ela havia acabado de começar no Japão. Se vocês se lembrarem aí, o hemisfério norte começa a pandemia praticamente 2-3 meses antes do Brasil. A gente tá saindo do Japão e a gente começa a sentir alguma coisa diferente acontecendo em termos de pandemia, ao ponto de que no Japão, como todo mundo deve saber, todo mundo usa máscara culturalmente, normalmente, então você encontra máscaras aí em todos os lugares, e as máscaras começaram a sumir das farmácias. Então ali já
a gente já sentia que alguma coisa estranha estava acontecendo, né? Então a gente volta para o Brasil, a pandemia começa em março e aí realmente a empresa simplesmente freia, né? Abruptamente, acho que muitas empresas, né, frearam. A gente realmente ficou com praticamente março e abril aí totalmente com a empresa parada, com pouquíssimo faturamento. Foi um susto muito grande. E durante esse período, principalmente o primeiro semestre, a gente conseguiu gerenciar aí a empresa sem demitir ninguém, né? A gente passou todo o ano de pandemia sem demitir ninguém. Aí após o primeiro semestre, em julho, as indústrias começam aí realmente a voltar. A indústria de alimento e bebida, né, e a agricultura, ela não para, evidentemente por razões óbvias, né? Todo mundo continua, as plantas continuam crescendo, né? E as pessoas continuam comendo e bebendo, então elas começam a demandar muito, né? E aí elas começam a ter problemas, né, de mão de obra e estoque. Mão de obra por razões óbvias, né? Porque com a pandemia muitas pessoas começaram a ficar doentes, ou faltarem, né? Ou até não irem trabalhar por medo. E também estoque, porque as empresas tinham parado alguns meses, então os estoques tinham diminuído, né? Então, a gente consegue capitanear e gerenciar todo esse primeiro semestre e faz um segundo semestre extremamente positivo, né? A gente fecha aí o ano de 2020 com crescimento, ainda mais muito longe do que aquele que a gente tinha em janeiro planejado, mas a gente fecha um 2020 com um crescimento que não foi muito comum no mercado de se ver, né? Poderia ser muito melhor, mas o primeiro semestre realmente tinha sido muito ruim, né? Bom, aí em 2021, ainda com a pandemia, a demanda cresceu muito, a indústria volta com força, né? Tentando entregar tudo que tinha ficado parado ou tentando retornar, né, os resultados para até balancear um primeiro semestre muito ruim. Então as máquinas ali que ficaram com baixa demanda de vários setores começam a não aguentar, elas começam a quebrar, começam a parar, começam a ter problemas, né? E a gente começa a ter oportunidades aí de expansões, trocas, né, atualizações e etc. Então, em 2021, o nosso resultado realmente foi um recorde muito grande, a gente cresceu quase 50% e provando aí que a gente conseguiu gerenciar bem durante 2020 e 2021, adaptar a estratégia de uma forma rápida e dinâmica, né? E as tecnologias, evidentemente, sendo cada vez mais aceitas. Nossas tecnologias são japonesas, os produtos são produzidos made in Japan, nas fábricas no Japão, e a gente consegue, todo esse período também, segurar preços, né? Além da tecnologia, evidentemente, a parte de acessibilidade de preço, né? Bom, em 2022, ainda com o início ali da pandemia, né? Muita gente ainda fazendo as suas vacinas finais aí, a gente entrega um outro recorde, né, de faturamento, e aí em 2023 a gente tem um objetivo ainda de crescer maior ainda. Então, para resumir aí, a gente começa aí com um susto naquela história que eu contei, né, da visita ao Japão, mas nos traz mais oportunidades de crescimento e é o normal, né, aí no mundo, né? Quando nas momentos difíceis, momentos negativos, se a gente conseguir ter calma, né, e replanejar e se esforçar, a gente consegue extrair e achar oportunidades. E você acha que esse gerenciamento, né, essa adaptação aí a um momento de crise teve diferença por ser uma empresa japonesa, então, que já tem essa cultura asiática, com relação a pandemias, né, a epidemias, vamos dizer assim, na época, porque já estava preparada para algo pior, algo que outras empresas não estavam acreditando ali no começo, né, de fato? Eu fiz uma pergunta, né, numa dessas reuniões que eu tive no Japão, né, pro CEO naquela época, né, e eu perguntei, né, a empresa ou empresas grandes multinacionais, né, elas se preparam para crises, né, como guerras, como pandemias, né, que a gente tinha naquele momento? E a resposta dele foi sim, mas não nessa escala, né? Então a pandemia, do jeito que ela veio, com a rapidez que ela se alastrou, com o medo que se alastrou pelo mundo, né, não dava para ninguém se planejar, né? Então a cultura japonesa, eu posso dizer, porque eu já trabalhei em empresas europeias, né, principalmente, ela é uma cultura de muito pé no chão, de planejamento de médio e longo prazo. Então, a diferença que eu senti, né, durante o gerenciamento da crise foi muita calma, né, para aceitar até um primeiro semestre ruim, mas a gente foi muito bem recebido no replanejamento dos números, na explicação das estratégias que nós íamos adotar. Os nossos diretores, vice-presidentes e presidentes no Japão realmente tiveram muita calma e o primeiro foco deles era realmente garantir que os funcionários estivessem bem de saúde, coisa que eu
pouquíssimas vezes vi no mercado, né, de presidentes falando primeiro a saúde, depois a gente vê o resultado. Então, acho que isso elenca aí o que você perguntou sobre a cultura japonesa, né? Uma cultura de muita educação, de muita visão e de que a vida se perde agora e o resultado a gente pode recuperar um pouquinho mais para frente. Perfeito. Bom, além da pandemia, outros problemas surgiram, né? Tivemos guerra na Ucrânia, ainda estamos, né, em guerra. E com relação também à falta de insumos, que muitas empresas de tecnologia também passaram por esse problema, isso também causou certo impacto? Eu acho que quando, assim, eu já quase chegando aos meus 50 anos, a gente já passou por outras guerras, né? Eu já vi guerra do Iraque, né? A gente já viu a invasão no Afeganistão e a gente sempre espera que essas coisas se resolvam rapidamente, né? No caso da guerra da Ucrânia, é uma guerra um pouco mais de abrangência um pouco maior globalmente, né? Porque você pega uma potência como a Rússia, né? Que tem muitas relações comerciais com o Brasil, principalmente na parte de agricultura. E, na verdade, a gente esperava um impacto maior, mas, na verdade, não impactou nada para nossos negócios, tá? O que você falou, né, na sua pergunta, o que vem impactando é realmente a falta de semicondutores, né? Então você teve aí um problema ocasionado principalmente pela Covid, né, uma parada abrupta, né, da produção de semicondutores para componentes, e os componentes são utilizados hoje até em ar-condicionados, em tudo quanto é coisa que a gente pode imaginar. E quando voltou aí a economia demandou demais e as empresas não estavam preparadas. Fora isso, você teve aí alguns problemas em fábricas, grandes fábricas de produção de semicondutoras, como incêndios, alguns problemas naturais que aconteceram, que também tiraram aí a produção, assim como a China também com aqueles lockdowns. Então, a gente esperava aí o maior impacto da guerra, mas o que realmente acabou dificultando realmente foi a parte de semicondutores. E mesmo a Mitsubishi, que, né, fabrica componentes, né? Nós somos fabricantes, né, da parte de semicondutores também. A gente teve problemas e continua tendo, né? Já numa escala menor, melhorando, mas a gente não esperava realmente que isso se perdurasse muito, né? E a gente, com tudo isso aqui no Brasil, sentiu, né, um prazo de entrega um pouco maior da fábrica e a gente teve que praticamente gerenciar no dia a dia aí essas entregas dos produtos para os clientes, contando o que ia chegar, né? Então, acho que isso daí é um resumo dos problemas que nós tivemos fora aí a pandemia. Basicamente, então, é mais um atraso na entrega. Vou te dar uma ideia, assim, nossos produtos eles tinham na média, né, uma entrega de 30 dias, né, do Japão para cá, às vezes 60, dependendo da complexidade dos produtos, né? E hoje a gente tem aí pelo menos o dobro ou o triplo, dependendo do produto, né? Então, os atrasos eles ocorrem porque a economia ela retornou muito rápido, você não tem estoque de componentes e semicondutores, então você acaba acumulando pedidos globalmente nas fábricas e aí você não consegue produzir na velocidade para atender a demanda, né? Então, isso também tem impacto na inflação, né? Módulos também ficaram mais caros. No final, a gente acabou adaptando os nossos prazos de entregas para os clientes, né? E a Mitsubishi ela é muito transparente, né? A gente não aceita nenhum pedido em que o cliente precise de um produto que a gente não tenha, que a gente não possa entregar. Então, a gente é bastante transparente nos prazos que a gente consegue entregar para manter a relação com o cliente de uma forma transparente de boa-vinda. A gente prefere perder um pedido agora, mas manter um relacionamento saudável para o futuro. Fabiano, você falou aí da inflação, né? Aqui no Brasil, além de todas essas questões aí que a gente falou, a gente teve uma taxa de juros altíssima ao longo desses anos, só crescendo, né? A gente encerrou aí o último ano com a Selic em 13,75%. Como que isso influenciou nas vendas? Bom, claro que a taxa de Selic ela está alta, né? Mas ela tem diversos componentes, né, para manter essa taxa de juros alta, né? Todo mundo que quiser aí entender um pouco mais pode ler os relatórios, né, do Banco Central, e acho que isso é muito salutar que as pessoas entendam mais, né, os motivos, né, que levam a esse tipo de taxação. Mas para nós, as vendas ainda continuam acontecendo aí, tá? Porque a gente tem aí uma carteira de pedidos que a gente chama de backlog dentro de casa grande, e como os prazos de entregas ainda estão longos, a gente ainda consegue realizar aí as entregas por esses pedidos que estão dentro de casa. Porém, como você falou sobre a taxa de juros, etc., a gente já sente aí uma desaceleração da economia, né? A gente já teve problemas de inflação no ano passado,
que se apresentou aí durante, acho que todo 2022, principalmente depois, né, da melhoria da pandemia. E agora, em começo de 23, ainda com alguns setores, alguns índices aí um pouco altos. Mas as vendas aí se mantêm em crescimento, né? Por causa disso que eu tinha falado, sobre o backlog muito alto. Só que o que atrapalha agora é essa visão de médio e longo prazo, né? Sempre foi muito difícil a gente fazer planejamento, né, para uma empresa japonesa, né? Como é que vai estar a empresa no Brasil daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? É muito difícil aqui no Brasil a gente falar sobre isso, né? A gente teve alguns momentos nos últimos anos que até você conseguia ver um pouco mais à frente. Mas hoje a gente não tem uma visão de médio e longo prazo e o mercado com isso a gente não investe, né? Eles seguram para saber o que realmente vai acontecer. Então essa falta de investimento acarreta diminuição de vendas, porque os empresários ou os donos ou as multinacionais, elas acabam não comprando produtos para deixar no estoque, ou acabam não fazendo expansões de linhas de produção, acabam não melhorando, né, a produtividade ou automação de uma tal linha, justamente por não saber o que vai acontecer aí no médio e longo prazo, né? Mesmo assim, a gente espera manter aí o crescimento alto, né, de 2023 com relação a 2022, e se isso acontecer, vai ser um outro recorde. Mas você já está roubando a minha pergunta, aquela pergunta final que eu faço. E os próximos 5 anos? Que vai ser difícil de responder. Vai ser difícil de responder. Fabiana, eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, sobre o ano fiscal, né? Que tem essa questão do quartil, né? No Japão, e aqui a gente começa no começo do ano mesmo. Você acha que deveria mudar? Porque aqui no Brasil, normalmente as coisas começam depois do carnaval? É uma boa pergunta. A gente vem discutindo isso internamente, porque você alinhar o ano fiscal brasileiro, né, da nossa empresa aqui com o global, você tem diversas vantagens. Mas você tem desvantagens de que pro funcionário, pros clientes e etc., os anos, eles encerram em dezembro, né? Então a cultura aqui, não só no Brasil, até na América do Sul, é uma cultura de janeiro e dezembro, né? Como não existe nenhuma obrigação lá de fora para que a gente siga o ano japonês, é basicamente uma decisão daqui de se tomar, né, de se proceder com a mudança. Claro que também a gente conta que nesta mudança a gente teria um ano estranho, né? Porque a gente teria um ano encerrando em dezembro, um período encerrando em março e depois um ano começando em abril. Porque a gente tem esse janeiro, março, ele não pode ser contado como ano fiscal do ano anterior, porque aí você teria 15 meses. Então você teria aí um problema de migração, né, com 2 fechamentos de balanços diferentes, né, por períodos diferentes. Então hoje a gente não faz essa mudança basicamente porque não é nenhum requisito obrigatório, e a gente entende aí que mantendo-se o ano janeiro-dezembro alinhado à cultura brasileira e da América do Sul e dos clientes é melhor. Clientes, por exemplo, aumentam as compras e aumentam os faturamentos no final do ano, né? Então, como você falou, aí nosso janeiro, fevereiro geralmente é muito baixo. Então, é basicamente isso. Hoje a gente não tem uma necessidade, a gente só discute internamente se a gente faria no futuro. Perfeito. Bom, a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Queria que você trouxesse a sua avaliação do momento que a gente está vivendo hoje, Fabiano. É novo governo, né? Tem muita gente ainda que está com o pé no freio. O que se espera para esse ano de 2023? Não vou fazer a pergunta dos 5 anos. Tá bom. Não, eu acho que o ano de 2023 já... Resumindo aí e tentando levar um pouco de positivismo no mercado, né? A gente espera que a gente tenha logo uma definição clara, né, dos rumos aí econômicos, né, e sociais no país. A gente espera uma pandemia já bem controlada, né, com todos aí vacinados e continuando se vacinar. O mercado industrial, ele está um pouco menos aquecido do que no passado, mas ainda produzindo e ainda vai ter um crescimento esperado nesse ano. E a gente espera que isso se traduza para a Mitsubishi Electric Brasil num ótimo resultado. Poderia ser melhor, mas eu acho que, até passando para vocês, né, nossos 3 primeiros meses foram muito bons. A gente fechou março agora muito bom, acima do que era planejado.
A gente quer manter essa história aí de 7 anos seguidos de crescimento, tá? Então são 7 anos de crescimento de 2 dígitos no mínimo, né? Incluindo no ano de pandemia. A gente tem certeza aí que 2023 a gente vai contratar bastante gente. A gente está inclusive com um processo de estágio, é uma novidade. A gente lançou aí um projeto novo para contratar estagiários, né? Então é um projeto bem legal. Quem quiser aí, quem puder e quem tiver afim, procure as nossas redes sociais aí que tem informações sobre como se cadastrar. E a gente espera aí ajudar tanto as universidades, quanto os clientes, quanto a sociedade aí com as nossas tecnologias. Eu acho que de tudo que a gente falou, a estratégia da empresa está muito embasada em gente competente, em gente feliz, em propósito, em sentimento de ajudar aí, como eu falei, a sociedade, em executar, ser rápido e dinâmico, fazer diferente, fazer melhor. Eu acho que isso são palavras aí que a gente pode colocar aí na nossa explicação do que a gente espera e o que a gente vem fazendo no mercado. Pela sua fala dá para ver que você tem muito orgulho, né, de representar a Mitsubishi Electric aqui no Brasil. Eu acho que eu estou na Mitsubishi indo para o meu 8º para o 9º ano, né? Entrei em 2015 e eu esperava encontrar uma empresa que me mudasse ou agregasse, né, novidades, né, no meu DNA, e realmente foi o que aconteceu. Eu tenho bastante orgulho de trabalhar na empresa, do que a gente está fazendo. Essa empresa, 10 anos, a gente fez 10 anos no ano passado, né, aqui no Brasil. Acho que é uma nova empresa. Os podcasts, se vocês verem aí, a gente foi o precursor no mercado. Agora com a novidade também que eu quero divulgar aqui, a gente está fazendo uma competição entre as faculdades, chama MECA. A gente convidou aí praticamente 150 escolas para participar, então vai ser uma competição super legal. Cursos nas plataformas de EAD, então a gente já tem 23 cursos totalmente gratuitos. Então assim, a gente vem fazendo bastante coisa, bastante rápido, com gente muito competente, todo mundo trabalhando feliz, que eu acho que é isso que faz a diferença, né? E eu acho que é isso que me deixa orgulhoso e honrado de trabalhar numa empresa que realmente acredita e está acreditando no Brasil, e entregando esses resultados são a maior prova de que a gente está indo na direção certa. Muito bom, parabéns pelo trabalho, que a Mitsubishi Electric do Brasil continue próspera e com esse modelo de gestão a ser seguido, né, frente às crises. Obrigada, viu, Fabiano? Obrigado, Mafê, obrigado a vocês. Espero que seja convidado mais vezes, mas o que é importante, a gente deixa aqui bastante aberto é que os funcionários, os clientes, os parceiros participem do podcast, né, e que façam dessa plataforma uma instituição de novas informações, de curiosidades, de novidades para você escutar enquanto está indo ao trabalho, enquanto está dirigindo, ou enquanto está viajando, ou enquanto está deitado, né? É um momento de você escutar coisas gostosas e ter informações aí legais sobre a empresa e sobre o mercado, tá? Obrigado, Mafê, pela condução aí, e sucesso a todos. Se precisarem, estarei disponível para mais bate-papo aí. Com certeza, acho que o ouvinte percebe, né, que a Mitsubishi tem esse interesse em ajudar a comunidade. Obrigada mais uma vez e agradeço a você, ouvinte, pela companhia. Conto com a sua audiência no próximo Mabcast. Um abraço, até! Tchau, tchau! Termina aqui mais um Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida. Ouça os episódios anteriores e fique por dentro dos próximos.